Olá, bem-vindo aí ao canal Falando Francamente, francamente com K, porque é mais fácil de achar. Esse vídeo fala sobre manutenção de peso de longo prazo após a perda de peso, fatores motivacionais, de apoio, dificuldades e fatores de sucesso. Bem, esses autores, eles basicamente vão buscar pessoas, né, num banco finlandês, vão buscar pessoas que perderam peso, vou falar as características, mas basicamente perderam pelo menos 10% do peso corporal e mantiveram essa perda de peso no mínimo por 2 anos, né. Inclusive, quando eles estratificam aqui, eles encontram indivíduos que tiveram perda de peso por mais até de 9 anos, a manutenção. Então eles vão atrás, o que que fez com que esses indivíduos mantessem o peso, tá. Então, basicamente, o estudo começa dizendo aquilo que a gente já conhece, né, que existem diferentes abordagens aí, tentando fazer com que as pessoas percam peso, programas, intervenções, etc. Mas que, de modo geral, isso não é bem sucedido, como a gente sabe. Eles comentam também uma outra coisa que é muito comum para quem lê os papers, está acostumado a ver, que a maior parte das intervenções são de curto prazo. E quando você pega pela ótica, né, pela ótica da saúde pública, o melhor é sempre você fazer a perda de peso, considerar a perda de peso por longo prazo, né? Porque existem muitas estratégias aí, às vezes você consegue até, em alguns poucos meses, manter o peso, perder e manter o peso por pouco tempo. Mas não adianta nada se daqui a pouco isso reverte. Então, pela ótica da saúde pública, é sempre interessante buscar estratégias de manutenção de peso. E aí, como é que eles falam que vão fazer isso no estudo? Eles vão basicamente procurar desse banco de dados finlandês que eles têm lá, né, que é o maior do mundo relativamente à população. Ele falou que tem banco de dados muito grande nos Estados Unidos, na Alemanha e Portugal, mas aí devido a diferenças culturais, eles decidiram lá na Finlândia, alguns anos atrás, fazer esse banco aí na Finlândia, e que se você considerar o tamanho da população, por número de pessoas que estão inseridas em termos dos seus dados, que seus dados estão inseridos nesse banco, é o maior banco do mundo, né? Então, eles vão identificando essas pessoas, vão entrevistar por internet, né, por uma série de procedimentos, e vão atrás desses indivíduos. Então, os indivíduos, por exemplo, tinham mais de 30 de MC quando eles foram recrutados, né, perderam, como eu falei, mais de 10%, mantiveram por pelo menos 2 anos. Não foram aceitos, né, foram excluídos quem perdeu o peso usando droga ou cirurgia bariátrica. A maior parte, 63% da população, eram mulheres. Só para a gente ter uma ideia, a média deles, antes deles perderem peso, né, pelos dados, era de 35,9, variava na média de 29,6 para 64,8. Depois que eles perderam peso, a média ficou de 26,1 quilos por metro quadrado, o MC, sendo uma média de 17,3 para 41,2. Então, aí é interessante mostrar aqui, ó, nessa população que eles estratificaram, 53,2 mantiveram peso, já estavam mantendo peso por 2 a 3 anos, né? 20,3% já estavam mantendo peso por 4, 5 anos. 15,8% de 6 a 8 anos e 10,7% já estavam mantendo peso há mais de 9 anos, né? Então, o alvo do estudo foi verificar justamente esses fatores aí de motivação, suporte, o que essas pessoas, essa faixa de etária que estavam sendo, essa faixa etária não, essa faixa de pessoas aí que estavam sendo bem-sucedidas em manter a perda de peso, o que elas têm? O que elas motivaram a perder peso? Como elas seguraram? E quais são os fatores de sucesso para que elas mantenham o novo peso alcançado e segura esse peso, que é justamente o contrário que as pessoas fazem, né? Então, aí ele começa a falar, um estudo curtinho, né, mas alguns dados aí que ele mostra são interessantes. Por exemplo, a primeira coisa é que ele identifica uma divergência entre homens e mulheres, sendo que os homens geralmente vão perder peso principalmente por questão de saúde, a maior parte deles é como está aqui, né, questão de saúde, então, para você ver, o homem aqui, ó, questão de saúde, a insatisfação com o peso corporal é menos em relação aos homens, a insatisfação com o corpo para a mulher é maior e a saúde aumenta. Você vê que praticamente inverte, né? O homem e a mulher têm uma inversão praticamente perfeita ali dos números em relação a quais fatores os que os mobilizam a perder peso, né?
As mulheres é muito mais a questão da aparência, secundária é a questão da saúde, nos homens, em geral, a questão primária é a questão da saúde e a insatisfação com o corpo é secundária. Isso é interessante porque no paper ele mostra que existem aí alguns dados sugerindo que quando a motivação que levou você a perder peso tem a ver com saúde, a tendência é que isso seja mais duradouro, a tendência, né, em outros estudos, que seja mais duradouro, né. Então, algumas outras que aparecem aqui, né, falta de energia, pouco de comprar roupa e outras razões que eles dão muitas lá. Mas essas são as que têm relevância, significância estatística e tal. E aí é o primeiro dado que ele mostra essa discrepância entre homens e mulheres, tá? E aí, isso é uma outra coisa muito bacana também desse trabalho, é que assim, a maioria, você vê, ó, 72% dos homens, 50% das mulheres perderam peso sem nenhuma ajuda. O homem estava insatisfeito com a saúde, fez lá alguma coisa, perdeu peso, e a mulher estava insatisfeita com a beleza, foi lá e perdeu peso, mas ó, sem nenhuma necessidade de ajuda, né? Alguns, principalmente aqui, mulheres em grupos de auxílio de perder peso, foi uma coisa relevante, mas você vê que é bem menos, metade aqui em relação à falta de ajuda. E no caso do homem, praticamente quase zero, né? Outros tiveram apoio aí, né, de algum tipo de especialista, que ele fala médico, personal, né, outras coisas, e outros. Mas o dado que ele fala que é relevante é que, então lá, primeiro dado, homens e mulheres têm motivos diferentes. Agora, os dois têm uma coisa em comum, é que na grande maioria dessas pessoas, desculpa, não falei, se não me engano foram 158 pessoas que participaram desse estudo, né? Que eram todos obesos, 158 pessoas. Dessas pessoas, aí da faixa dos 18 a 60 anos, dessas pessoas, 158, exatamente. A grande maioria está aí, né? Das pessoas aí, no caso, 72% dos homens, foram perder peso sem nenhum tipo de ajuda profissional. Foram o que foram. E aí, né? Então, isso é bem interessante. Aí, falando agora sobre o apoio. Então, aqui, o apoio para perder peso, sem apoio. Apoio agora para manter o peso. Então, já perdeu, e na fase agora, os anos. Então, a maior parte das pessoas relatam, olha que interessante, sem diferença de homem e mulher praticamente, aqui tem diferença, aqui o homem tem menos suporte quando se refere a amigos, o homem tem menos suporte, né? Se apoia menos, e as mulheres se apoiam muito mais, sim, né? Nessa questão dos amigos. A família é o mais importante para os homens e para as mulheres, mas como a gente pode ver aqui, não há diferença significante entre o papel que a família tem para homens e mulheres, né? Você vê que tem uma porcentagem, de novo, a mulher, assim como ali na coisa do suporte, para perder o peso, o homem também se apoia pouco nesses grupos para manutenção do peso, tem aí um pouco de especialistas, né? E outros. Então, você vê que em termos de suporte, né, de motivo para... Então, quando eles falam assim, quais são, é que eles relatam, né? Quais são os dois principais tipos de suporte que você usa para te ajudar a perder peso? Então, aparece em primeiro lugar no homem a família, depois os amigos, para a mulher também, tá? Só que a mulher tem um peso maior, os amigos, do que os homens, no caso dos homens, tá? Então, aqui tem uma diferença. E aqui, ó, dificuldades, olha que interessante, né? Dificuldades para perder peso durante a fase de manutenção de peso. Você vê que tanto o homem, né? Tanto aqui tá junto, tá? Então aqui tá separado por homem e por mulher, tá? Como a gente pode ver aqui pela cor. O homem na barra cinza, todos esses dados aqui, né? Homem barra cinza, mulher barra cinza clara, tá? Então, fator motivacional que levou, necessidade de apoio para o homem e para a mulher. Aqui, necessidade de suporte, necessidade de suporte para perder o peso, que eu falei, maioria sem ajuda, necessidade de suporte durante a fase de manutenção, tá? Agora aqui eles mesclaram os dados, tá? Então, quando eles mesclam os dados aqui, eles falam assim, bem, tiveram dificuldades para manter esse peso, né? E aí você vê que quando você, olha aqui, ó, durante a perda de peso, foi esse grau de não dificuldade. Durante a fase de manutenção da perda de peso, olha aqui, quantos relatam não terem dificuldade, né? Alguns poucos aqui no caso, né?
durante a perda de peso, ó, durante a perda de peso, uma parte relata fome, né, está faminto, uma outra parte, sentiu dificuldade em comer com os outros durante a fase da perda de peso, né, então, outros aqui, dificuldade de persistir. Então, repara, ó, durante a fase de perda de peso, né, juntos homens e mulheres, não tiveram dificuldade, a maior parte não teve dificuldade. Uma parte teve dificuldade de sentir-se faminto durante a perda de peso, de comer com os outros, porque está fazendo, né, uma dieta, vamos dizer assim, um regime, né, e os outros não estão, e os outros dificuldades para se manter ativos. Agora, olha só, bem na hora que você está gravando o vídeo, passa o caminhão aí sei lá do que é. Olha aqui na fase de manutenção de peso, olha aqui o grau de indivíduos que não encontram dificuldade, não relatam dificuldade, né? Aqui, né? Cai a quantidade na manutenção, cai o número daqueles que se sentem famintos, cai o número daqueles que têm dificuldade de comer com os outros e cai aqueles que têm dificuldade para se exercitar. Ou seja, quando a manutenção, o que a gente pode dizer que para perder peso, eu tive mais, relatei mais dificuldades, essas dificuldades têm a ver, por exemplo, com comer com os outros, com não conseguir fazer tanta atividade física e com me sentir faminto. Mas depois que eu perco o peso, eu me sinto menos faminto, menos dificuldade de comer com os outros, menos dificuldade de fazer exercício, né? E a dificuldade de qualquer natureza diminui na fase de manutenção de peso. E aí os autores falam que essas pessoas, elas tinham estratégias melhores para controlar o peso, ou seja, elas tinham um planejamento melhor, né? E o que é esse tipo de estratégia que estava relacionado com o sucesso, de modo geral? Então, eles separaram aqui, ó, fatores de estilo de vida e fatores relacionados à dieta. Então, ó, eles pediam para alocar os dois principais. Então, você vê que os dois principais aqui, né, foi relacionado ao estilo de vida, que foi um aumento substancial da atividade física de lazer, então as pessoas passaram a ter um lazer mais fisicamente ativo. Não falam isso, né? Mas em vez de ficar tanto tempo jogando PlayStation, eu vou fazer uma coisa mais ativa, vou caminhar, vou jogar, vou correr, vou pedalar, né? E sendo que as mulheres, né, aumentaram mais ainda do que os homens, né? Estão junto aqui, as mulheres têm um perfil maior ainda que os homens. Então, no total, 59% ali aumentaram a atividade. Aí o segundo fator mais importante foi a redução do que eles chamaram de carboidrato rápido, né? Massas, pão branco. Então, eu acredito pela descrição que ele fala, carboidratos de alto índice glicêmico, mas sem fibra, né? Não integral. Então, isso eu falo porque no estudo ele cita duas palavras. Fala do white bread e ele fala do pão branco e da massa. Então, eu entendi que seriam esses carboidratos, tá? E aí vem os outros comportamentos. Então, você vê, perdi peso e agora estou mantendo ele com mais facilidade por até mais de 9 anos. Por quê? Porque meu tempo de atividade física, principalmente no lazer, aumentou muito, né? O que mais que aumentou muito? Meu consumo daqueles carboidratos de alto glicêmico diminuiu. Mas não é só isso. Repara aqui, ó. Aumentaram o consumo de vegetais, aumentaram a frequência das refeições, né, mais regular, em vez de ficar pulando refeição, reduzindo o tamanho das porções, né, reduzindo o consumo de álcool. Aliás, eles falam que eles já tinham relatado um estudo anterior sobre as características das pessoas que costumam perder peso e manter peso. Aqui está falando de fatores motivacionais, dificuldades, mas eles já tinham relatado os outros, né? Outros fatores que eles mostraram no trabalho anterior é que as pessoas que mantêm o peso com mais facilidade elas tendem a beber menos álcool, tendem a fumar menos, tendem a... Ele fala, né? Tá aqui. Menos álcool, menos fumar, consumir menos comidas densas, com não tanta frequência, quer dizer, aqueles alimentos muito calóricos com não tanta frequência, né? E fazer mais atividade física. Isso aparece um pouco aqui, né? De repente, um pouco, talvez, dos carboidratos, e aqui, principalmente, aumento da atividade física de lazer. Então, gente, um estudo curtinho, tá? Não era para fazer nem muito tempo, nem passar dos 10 minutos, mas eu achei interessante, porque ele é de 2018, mas ele tem essas características, primeiro, mostrando que as pessoas que perderam peso no mundo real, com as suas próprias forças, quais eram os motivos dessas pessoas
que esses motivos diferem de homem para mulher, o homem mais preocupado com a saúde, a mulher mais preocupado com a aparência, que muitos indivíduos não tiveram suporte nenhum na fase de perda de peso, consequentemente, e além disso, curioso que não encontraram a maioria dificuldade nessa fase, né? Não tiveram dificuldade, apesar de terem nessa fase da perda de peso sentir, por exemplo, mais fome, dificuldade de comer com os outros, dificuldade de fazer mais exercício. Mas depois que entra na fase da manutenção, ficou mais fácil, né? Porque as pessoas estão aumentando, aparentemente, adotar estratégias. Primeiro que caiu a dificuldade, e essa queda de dificuldade provavelmente é porque eles adotaram estratégias mais funcionais, mais efetivas, como eles comentam. E aí eles citam, por exemplo, a coisa de aumentar a atividade física de lazer, não comer os alimentos energéticos, ricos em carbo, né? Mas ele não entra nesse detalhe do carbo. E claro que isso foi anotado, né? Ele também não cita a lista. Então as pessoas falam, dizem o que comeram. Então não sei o quanto que esse carboidrato aí a gente poderia dizer que foi o índice glicêmico. Na verdade não pode dizer, porque não tem esse relato específico. E aí, como uma das falhas que ele aponta no estudo, que eu achei interessante reportar, é o fato de que todos os indivíduos perderam mais de 10% do peso corporal e todos eles eram obesos. Então, será que as estratégias motivacionais, as estratégias de mudança de contexto, como, por exemplo, aumentar a atividade física, dificuldade de comer com os outros, mexer com isso, se aplica também naquelas pessoas que querem uma perda de peso modesta, de 5% ou até 10%? Então, é para pensar. Então, é interessante isso aqui, porque a gente vai atrás, então, dos dados, né? Que mostram como as pessoas funcionam e perdem peso no mundo real. Tá ok, pessoal? Deixe seu like aí, espero, né? Como você tenha gostado do canal. Deixem o seu like, aperte o sininho, chame seus amiguinhos e até um próximo vídeo. Você vê, às vezes é meio sábado, a gente tá meio aéreo aí, tá ok? Um grande abraço, tchau, tchau.